Cara amiga, caro amigo, que Jesus nos abençoe e nos proteja, ilumine a nossa caminhada sobre essa terra, fortalecendo os nossos passos para que, sempre lembrando dele em todos os lances da vida, seja nos momentos alegres, seja nos momentos em que a dor nos visite, o sofrimento passeie pela nossa casa ou pelos nossos dias, em todos os momentos que nós possamos sentir a presença do Mestre, a presença sua doce e suave, inebriando o nosso coração de um poder de paz e de luz que, uma vez instalados no fundo do nosso ser, dá a força necessária para que nós vençamos as nossas tendências que ainda merecem e precisam serem trabalhadas, vencendo a nós mesmos dia após dia e vencendo as provas da vida, para que, superadas, possamos delas extrair lições, lições gravadas, enfim, pela eternidade no nosso perispírito, em todo o nosso ser, em nosso entendimento. Que o Mestre nos envolva sempre com a tua energia de amor. Bom, esse tema que nós vamos trabalhar hoje, de certa forma, nós já alguma vez abordamos ele diretamente ou indiretamente, até mais. O reino de Deus é um dos assuntos por demais interessantes na nossa jornada de estudos, digamos assim, mas também na nossa vontade de praticá-lo, de vivê-lo, de conhecê-lo, enquanto espíritos imortais que nós somos. Ele é muito mais do que uma promessa. Já fica muito claro para nós todos que temos estudado o Evangelho por inúmeras formas, ouvindo, estudando, lendo, meditando, por inúmeros canais, nós temos percebido que não é somente, não é por si uma região geográfica, não vem com aparências exteriores, como nós encontramos muito bem explicitamente no Evangelho de Lucas. Mas, se nós já conseguimos dizer muita coisa que ele não é, muito do que ele é ainda nos falta descobrir. Nos falta porque à medida que nós vamos progredindo, vamos nos desenvolvendo, a consciência vai amadurecendo, vamos compreendendo ele melhor. Até porque se nós o denominamos reino de Deus, é claro, é fato já que a própria definição, o próprio conceito de Deus que nós temos, ele é dinâmico. E isso nós já vimos em outros estudos que nós produzimos. Meditando sobre a palavra de Vinícius na sua obra Em Torno do Mestre e fazendo aquelas conexões naturais que nós sempre procuramos intercalar para que a obra de Vinícius seja bem mais embasada. É claro, ela não necessitaria disso, mas é a nossa forma de trabalhar. E sempre buscando no Evangelho, ali na letra, tirando da letra o Espírito, nós percebemos que Deus, para nós, é um conceito que caminha conosco. À medida que nós vamos progredindo, vamos nos aperfeiçoando, o nosso entendimento sobre Deus também avança. A nossa própria visão de Deus avança. Então, a forma como nós nos relacionamos com Deus hoje, ela é diferente da relação que nós tínhamos com Ele há 5 anos passados, há 10 anos passados, que dirá nas encarnações anteriores que nós já tivemos. Porque ali nós perceberemos que aquele Deus que então nós dizíamos que Ele castigava, que Ele premiava, que Ele escolhia alguns em detrimento de outros, hoje para nós nada disso faz sentido. É a própria alma que se castiga, a própria consciência que se castiga, que se culpa, que se pune pela dificuldade em construir o seu destino de uma maneira lúcida, sensata, ao avaliar ou deixar de avaliar suas ações, não medindo as consequências que derivarão delas, então acaba colocando, não em si mesma, mas numa força invisível, que ela denomina Deus, por vezes denomina sorte ou mesmo destino, os reveses de sua vida. Mas, à medida que a criatura vai olhando para dentro de si, descobrindo seus pontos a serem trabalhados,
aquelas imperfeições que, como diz o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, que cada imperfeição leva a um sofrimento. Então, trabalhando cada uma dessas imperfeições para diminuir a nossa cota de sofrimento. Por outro lado, buscando a excelência mesmo no sentido clássico grego da coisa, buscando dar de si o seu melhor, ofertando para si mesmo em razão da conquista da felicidade, mas também em prol da terra da qual nós fazemos parte. Nós estamos inseridos numa comunidade e nós não podemos trazer em nossa mente aquela visão de que o mundo nos deve alguma coisa. O mundo não nos deve nada. E pensar dessa maneira é viver em clima de reclamação, sentir-se eterna vítima de algo que não se sabe o que. Nós é que devemos ao mundo gratidão e força de trabalho, se nós podemos oferecer. E talvez passe por alguma de nossas mentes, por alguém que nos escuta, talvez eu esteja muito debilitado, muito limitado, muito doente. Sim, pode ser possível. Um dia nós estaremos, muito certamente. Nem todo dia é dia de força, nem todo dia é dia de atividade, nem sempre o corpo responde como nós queremos. Mas até no leito de uma UTI, o ser humano trabalha. Lembra-se, lembra, querida irmã, querido irmão, daquela resposta dos espíritos, nossos benfeitores, a Allan Kardec, dizendo: toda ocupação útil é trabalho. É preciso demorar-se meditando profundamente a respeito dessa expressão. Toda ocupação útil é trabalho. Porque é justamente ali que nós vamos ver, justamente ali, que ocupação útil é muito mais do que a gente imagina, é muito mais do que a gente pensa. Não é só movimentar as mãos, não é só trabalhar a voz, não é impregnar o ambiente com uma ação que sensibilize os 5 sentidos daqueles que estão junto conosco. É muito mais. Que dirá uma prece silenciosa, que ninguém percebe que aquela alma está, metaforicamente, de joelhos, clamando ao Pai, pedindo apoio, recurso, mas também louvando, agradecendo. E aquela alma estará numa das maiores ocupações, se não a maior, que nós poderíamos considerar. E assim trabalhando e assim servindo, o Espírito vai aperfeiçoando seu entendimento a respeito do que é Deus para ele, como se relacionar com este Deus, e com isso também, automaticamente, vai favorecendo uma melhor compreensão do que seja o seu reino, o reino dos céus ou o reino de Deus. Vamos seguindo com Vinícius para que a gente possa entender melhor os ângulos que ele nos traz para as nossas meditações, para o nosso estudo do Evangelho, para nós sentirmos o Cristo próximo de nós. Primeiramente, então a gente já deixa claro que o capítulo que Vinícius traz para nós, ele vai tratar da natureza do reino de Deus. E que este reino, uma das características que a gente já aponta, é que ele não é um local determinado na geografia. Ele não tem um ponto específico. Olha, naquele país está o reino de Deus. Logo, neste país é impossível que ele esteja. Naquele planeta e não neste. Não. O reino não é um local isolado, situado em alguma parte definida. Não, não é. Mas também o reino não é um evento externo, não é algo que surgirá e nós diremos: olha, isto chegou a ser o reino de Deus. Isto é, o que fará que outras coisas deixem de ser. Bom, é claro que nós teremos que ter essa seletividade e compreendendo que para nós alcançarmos a situação de reino de Deus, algumas coisas não poderão fazer parte mais daquilo que nós assim o classificamos. Mas acima de tudo é porque Vinícius trabalha conosco num clima de desmistificação, para que compreendendo melhor então essa natureza do reino, fique muito claro para nós que a sua natureza é espiritual e interna, íntima, interior. Isso, à medida que Vinícius for apontando para nós determinadas passagens do Evangelho, vai cada vez mais comprovando a grandeza dessa assertiva.
Mas também nós todos já temos uma capacidade de sentir essas palavras, que o reino ele é algo interno e algo espiritual. E tudo que emana dele, afete a matéria, alcance outras criaturas, é consequência, não é causa. É a instalação do reino, talvez, na sua maneira de replicação, de ampliação. E logo mais nós poderemos ver também com outras obras que subsidiam as meditações de Vinícius, que é realmente por este caminho que perpassa isso que então nós denominamos reino de Deus. Mas vejamos. Diz ele começando o capítulo: tendo os fariseus perguntado a Jesus quando viria o reino de Deus, ou seja, para os fariseus era um evento que precisaria de data marcada, necessitaria ali um ponto situado no tempo e inclusive no espaço. E Jesus então responde: o reino de Deus não vem com mostras exteriores. Por isso, ninguém poderá dizer: ei-lo aqui ou ei-lo acolá, pois o reino de Deus está dentro de vós. Então, o único lugar que a gente tem a garantia de dizer que ele está é dentro de nós. Ainda que ele não esteja instalado, mas pelo menos em potência ele já se encontra, em germe, em semente, esperando somente que a gente tome posse desse reino, que ajude-o a ser construído, que o erga e o sustente para que ele possa então nos oferecer tudo aquilo que um reino tem condição de prestar. Então, fica muito claro que a respeito de localização, não é fora, não é ali, não é lá, não é acolá, mas é dentro de cada um. E isso, para nós, é uma introdução fácil de ser entendida. Talvez não seja tão fácil de ser sentida, de ser percebida e de ser praticada. Mas uma vez que nós compreendamos que este reino se encontra dentro de nós, mais ou menos a gente já vai lembrando, a mente vai propiciando que nós remetamos a ideia, por exemplo, ao céu e ao inferno, que, como os benfeitores dizem, são estados da alma, estados de alma. O inferno moral é onde a criatura pode estar num local paradisíaco, por exemplo, e mesmo assim não estar nada bem consigo mesmo. Em débito por algo que aquilo que ela fez, ele corrói as entranhas morais suas, que lhe abala imensamente a sua capacidade de continuar seguindo, porque aquilo ainda lhe martela fortemente na sua mente, no seu pensamento, na sua lembrança. Até que então aquilo se transforma em culpa, pode se transformar em remorso, mas chega o tempo do arrependimento, e do arrependimento então nós teremos expiação e reparação para que a gente siga em frente com a questão resolvida e a lição aprendida. Do mesmo modo, nós temos o céu, aquele estado íntimo de felicidade, de bem-aventurança, de paz, que à medida que nós vamos nos desenvolvendo vai se tornando inabalável. Não é claro integralmente, ainda no nosso patamar evolutivo não é possível, mas percebemos que várias ações e reações de nós mesmos ou de nossos irmãos e irmãs que antes nos perturbavam profundamente, agora não nos comovem, não nos perturbam. Nós estamos em paz. Ninguém mais tem a capacidade de ir naquele local do nosso íntimo e pisar no terreno do nosso coração com os pés sujos. Nós não permitimos, porque ali, pelo menos ali naquele espaço dentro de nós, nós já vemos o sagrado. E o sagrado não pode ser profanado. Ele tem que ser zelado, tem que ser respeitado. E isso é feito pela paz. Então a paz diz: não, isso custa demais, eu não permito. Eu não me permito e não permito que isso venha fazer parte de mim. E talvez nos jogos da vida, nas danças do mundo, entendamos aqui, é claro, como analogia, nós não vamos nos concedendo participação naquilo que reconhecemos que não será bom para nós, que nos desequilibrará, que nos perturbará.
E ainda que venhamos a cair e a tropeçar, lembremos sempre, Deus nos dá a força para nos reerguer. E quando percebermos que faltará aquela força única, exclusiva de nós mesmos, nós não estaremos levantando sozinhos. Abraços, deixe do outro lado, nos amparando e nos estendendo sempre as mãos. Sempre. Sozinhos nunca. Nunca estamos. Então Vinícius continua falando. Concluímos da resposta do Mestre que o reino de Deus está em nós próprios. Não obstante, é Ele mesmo quem assim nos adverte. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Tudo mais vos será dado por acréscimo. E Vinícius em seguida questiona: como? Buscar aquilo que está em nós? E depender dessa pesquisa todo o nosso bem? Bom, não poderia ser diferente. E ainda mais nessa época, fica até mais fácil de nós entendermos, se tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir, como dizia o mestre, do que até na época do próprio Vinícius, quando encarnado ele escreveu essas letras belíssimas. Por quê? Porque hoje, no tempo em que estamos da busca, muitas vezes a busca rumo ao externo, ao concreto, ao visível, ao palpável, a busca muito ligada ao efêmero, à imagem, nós vamos como que até fugindo de nós mesmos, de nossa própria identidade, da nossa autenticidade, de nos sentirmos capazes de dizer: eu sou dono de mim, responsável pelo meu futuro e construidor do meu presente, presente e futuro. E assim, de fuga em fuga, de distração em distração, ilusões muito saborosas, vamos perdendo o tempo e descuidando-se das oportunidades para que a gente faça essa viagem interna, porque é dentro de nós que está o reino de Deus. Então é preciso ir para dentro e nos estudarmos naquele clima, como dizem os espíritas, os espíritos, no livro dos espíritos, ali estudando a respeito da prece. A prece também passa a ser uma ocupação útil, porque deixa de ser mera pronúncia de palavras, mas passa a ser uma análise, um estudo de si mesma. A criatura se analisa quando então ela procura entrar em comunhão com o alto. E Jesus ainda coloca isso como uma prioridade: buscai primeiro e a sua justiça, a justiça do reino de Deus. Pois que uma vez que nós estamos entrando em contato com tal verdade, a justiça será para nós ponto de apoio, fiel da balança, a certeza absoluta que nos preservará em clima de bom senso, de razão, de sensatez, e assim fazermos jus àquilo que merece de nós tudo quanto há de melhor que possamos ofertar. Nessa altura, veio à nossa mente um trecho que nós encontramos no capítulo 2 do livro Boa Nova, psicografia de Humberto de Campos, por Chico Xavier, e o capítulo 2 é denominado Jesus e o Precursor. Ali nós temos um capítulo que envolve a figura de João Batista. Em certa altura do texto está assim: João era a verdade, e a verdade, na sua tarefa de aperfeiçoamento, dilacera e magoa, deixando-se levar aos sacrifícios extremos. Como a dor que precede as poderosas manifestações da luz no íntimo dos corações, ela recebe o bloco de mármore bruto e lhe trabalha as asperezas para que a obra do amor surja em sua pureza divina. João Batista foi a voz clamante do deserto. Operário da primeira hora, é ele o símbolo rude da verdade que arranca as mais fortes raízes do mundo, para que o reino de Deus prevaleça nos corações. Vejam que quando nós falamos de reino de Deus e falamos também de justiça, é inevitável que a gente toque no assunto da verdade. Nós também já estudamos a verdade com Vinícius em outros capítulos passados. Mas vejamos, continuando com Humberto de Campos. Exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor, a luta para que se desfaçam as sombras do caminho, João é o primeiro sinal do cristão ativo, João Batista.
em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com o Cristo. Então aqui dá para a gente tirar muita lição, muito conhecimento, porque veja só, ele, símbolo da verdade que arranca as mais fortes raízes do mundo para que o reino de Deus prevaleça nos corações. Ele que é o primeiro sinal do cristão ativo, em guerra com as próprias imperfeições de seu mundo interior. Então falamos em coração, falamos em mundo interior, falamos em verdade, mas falamos também em imperfeições. Este conflito, ele ainda faz parte, ele é natural da nossa caminhada no ponto em que nós estamos. Então, quando Jesus diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a gente olha para dentro e muitas vezes não se depara com o reino. É possível que a gente se depare com ruínas, com brigas, com derrotas, com tristezas, com muita coisa colocada debaixo do tapete, talvez com aquele portão elevadiço que fica ali nas portas do reino, descendo por sobre o fosso onde as pessoas entram, e assim que entram, fecha-se aí o portão novamente para que a cidadela fique isolada. Talvez aquela porta do reino esteja muito ainda escancarada, sem vigia, sem atenção, à mercê de qualquer entrada, de qualquer influência, permissiva mesmo. Então nós vamos para dentro olhar o reino e pode ser talvez que a gente encontre o caos. Abençoados os corações que já não encontram o caos, mas raríssimos são aqueles que já encontram somente o reino e nada mais para se apaziguar, se resolver, desconstruir e construir. Já que se nós falamos de reino, nós falamos de edificação, de edificações de toda uma cidadela. Como não lembrar daquela obra magnífica de Teresa de Ávila, O Castelo Interior? Como não lembrar? Aquele estudo profundo que nos remete a um trabalho interior, um trabalho da alma mesmo, para pelo menos descobrir melhor o reino que já existe em si e aperfeiçoar este reino, aperfeiçoar, porque é possível e é preciso. Então vemos que João Batista não deixa de ser o primeiro sinal do cristão ativo, coisa que nós também queremos ser, cristãos ativos também, mas o importante, ele olha para dentro e está em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com Cristo. Quer dizer, o fato dele estar em guerra consigo mesmo, buscando dominar ainda tendências inferiores e passadas, atavismos que ainda existam nele, isso não impede o fato de ele estar buscando, dele estar trabalhando, instalar em si o reino de Deus ao modo definitivo. Não há outra maneira senão essa. A luta interna para que então o bem sobressaia. É impossível progredir sem conflito. É quase que inevitável, pois que pelo discernimento do bem e do mal, algumas forças, pelo quanto nós as frequentamos, nós as repetimos, ficaram demasiadamente fortes em nós. Então isso vai exigir de nós uma contraposição à altura e talvez essas energias novas nós ainda não as possuamos, ao ponto de que seja possível neutralizar o homem velho, as tendências arraigadas. Então, vai haver de fato os conflitos, as questões, processos que demandam tempo. Então, com ânimo, com fé, com paciência, com esperança, a gente vai se vencendo. Porque, então diz Humberto de Campos, foi por essa razão que dele disse Jesus, dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. E era ele o precursor, vindo antes mesmo do próprio Jesus. Segue Vinícius. A explicação nos é dada pela seguinte parábola. O reino de Deus é semelhante a um tesouro oculto no campo, que foi encontrado por um homem.
o qual, movido de grande gozo, foi vender tudo o que possuía e adquiriu aquele campo. Agora podemos entender, o reino de Deus está em nosso espírito, mesmo nosso espírito, porém oculto e ignorado, por isso o tesouro enterrado. Mais uma vez, relembrando o livro Boa Nova, no qual inúmeras vezes é pronunciado o assunto do reino de Deus, por várias vezes, por repetidas vezes, Jesus o demonstra, o cita, o explica. Então vale a pena nós visitarmos aquela obra incomparável da literatura mediúnica, que é o Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vejam só, em determinado momento ali nós encontramos o reino de Deus tem de ser fundado no coração das criaturas. O trabalho árduo é o meu gozo, diz Jesus lá naquela obra. O sofrimento, o meu cálice, mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. Nós pronunciamos vitória porque, como antecedente, nós citamos luta. Só existe vitória porque houve batalha. Só existe vitória porque existe conflito. Então, se a pessoa diz, estou vencendo a mim mesmo, ou preciso vencer a mim mesmo, talvez ela ainda não tenha percebido, mas só é possível vencer porque antes houve batalha, houve luta, houve conflito. E esta vitória para nós representa muito, porque essa batalha não é de derrota, não é de morticínio, não é de assassinato, não é de morte, não, é de transformação. É de transformação. Não é preciso eliminar, não é preciso destruir, é preciso transmutar, transformar. Porque aquilo que um dia nós fomos ou fizemos vai ficar gravado para sempre na nossa história. Não tem como passar uma borracha nos nossos arquivos reencarnatórios. Não dá. O que é preciso é aprender a conviver com aquilo que a gente foi e fez. É preciso sublimar, e especialmente as pessoas às quais nós prejudicamos, perdoar, pedir perdão, reparar e seguir em frente. Aí é uma vitória incomparável. Quando 2 ou 3 mais vencem juntos, é porque ambos compreenderam a plenitude da vida, a grandeza do horizonte que está pela frente, a eternidade que nos aguarda. E por mais que aquilo tenha sido uma ferida que durou anos, uma treva que abateu sobre uma casa, não foi nada mais, nada menos que um lance, um pequenino lance na eternidade. Nós é que muitas vezes, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, damos uma proporção por demais exagerada às coisas da vida, especialmente às coisas que nós achamos que nos ferem, que nos machucam, que nos magoam. Aí realmente aquilo tudo toma uma proporção muito maior que de fato tem, e nós nos perdemos nos caminhos da vida, estacionados em nós mesmos, aguardando uma reparação que não era talvez sequer necessária se nós seguíssemos caminhando, relembrando do que o Cristo passou nessa terra, muito maior do que nós. Mas veja o que Vinícius diz. E, pelo dizer da semelhança, é de inestimável valor esse tesouro, o reino de Deus, tanto assim que todo aquele que o descobre coloca-o desde logo acima de tudo mais. Este acerto é corroborado por outra parábola. O reino de Deus é semelhante a um negociante de pérolas, que, encontrando uma de subido valor, foi vender tudo o que possuía e a comprou. Então, é o tesouro encontrado em que a pessoa vai e vende tudo e compra o terreno. É a pérola que o negociante vê o seu subido valor, vai vende tudo e a possui, porque vê que mais do que o tesouro, o terreno,
porque mais do que a pérola, seu valor, há ali rentabilidade. Nós usamos muito esta palavra na economia, no campo da matéria, nas finanças, mas por vezes não percebemos nossa rentabilidade espiritual, o quanto de prejuízo, o quanto de lucro nossas ações causam, e especialmente os investimentos que nós fazemos em nós mesmos, o quanto aquilo se multiplica, se desdobra em recursos, recursos tais que agora nós já temos capacidade de espargir, de compartilhar. E assim então vemos que existe um paradoxo em nós, na visão de Vinícius, porque a gente busca algo fora que já está em nós, está dentro de nós. Nós estamos talvez, e muitos passam a vida inteira, ou séculos buscando fora, aquilo que está dentro de si. Então, a doutrina espírita, elucidando a respeito do Evangelho, porque o próprio Evangelho faz isso, nos convida a este movimento contrário, de não ir tanto ao mundo esperando dele as soluções, as respostas, o amparo, o apoio, mas fazer o movimento contrário, ir para dentro de si, perceber que ali já está há muito tempo o reino de Deus sendo construído, sendo instalado, tijolinho a tijolinho, virtude após virtude, celebração após celebração de vitórias micro ou macro em relação a nós mesmos, em relação à vida e na relação de nós com os demais. O triste é que este reino, por vezes, ele permanece oculto e ignorado. Então, o espírito não busca dedicar tempo, dedicar da sua própria energia mental para conhecê-lo, para passear nele, para enriquecer este mundo íntimo e ali se assegurar de que na hora das dificuldades ele possa ali buscar recurso, ele possa ali encontrar sua cidadela que lhe protege, que lhe ampara e ao mesmo tempo que lhe impulsiona a dar de si o seu melhor e a ser melhor do que foi até então. Olha só, nós estamos falando em edificação do reino, então nós gostaríamos de apresentar como mais um link um capítulo que se chama Edificação do Reino. Está no livro Vinha de Luz. É um dos capítulos finais daquela obra muito bela. E Emmanuel, neste ponto, comenta o versículo 21 do capítulo 17 do Evangelho de Lucas, que é justamente onde está escrito o reino de Deus está no meio de nós. E ele faz um capítulo com uma prosa poética muito bela, porque ele diz assim: nem na alegria excessiva que ensurdece, nem na tristeza demasiada que deprime, nem na ternura incondicional que prejudica, nem na severidade indiscriminada que destrói, nem na cegueira afetiva que jamais corrige, nem no rigor que resseca, nem no absurdo afirmativo que é dogma, nem no absurdo negativo que é vaidade, nem nas obras sem fé que se reduzem a pedra e pó, nem na fé sem obras que é a estagnação da alma, nem no movimento sem ideal de elevação que é cansaço vazio, nem no ideal de elevação sem movimento que é ociosidade brilhante, nem na cabeça excessivamente voltada para o firmamento, com inteira despreocupação do valioso trabalho na terra, nem pés definitivamente chumbados ao chão do planeta com integral esquecimento dos apelos do céu, nem exigência a todo instante, nem desculpa sem fim. O reino divino não será concretizado na Terra através de atitudes extremistas, porque ele foi trabalhando conosco isso, ao longo de todas essas frases iniciadas com nem isso, nem aquilo, nem aqui, nem acolá, mas também nem de mais e nem de menos. Então, Emmanuel nos dá muitas frases para refletirmos a respeito do que o reino de Deus não deve possuir, ou não devemos apresentar a ele, porque não é por assim que ele vai surgir. Então ele finaliza dizendo: o próprio Mestre asseverou-nos que a sublime realização está no meio de nós. A edificação do reino divino é obra de aprimoramento
de ordem, esforço, aplicação aos desígnios do Mestre, com bases no trabalho metódico e na harmonia necessária. Há que se ter método. Não se faz uma edificação dessa grandeza e dessa beleza, que é o nosso próprio futuro em si, individual quanto coletivo, de maneira alucinada, de maneira improvisada, sem planejamento. É que se ter método e harmonia. Não te prendas, diz ele, excessivamente às dificuldades do dia de ontem, nem te inquietes demasiado pelos prováveis obstáculos do amanhã. Vive e age bem no dia de hoje. Equilibra-te e vencerás. Então, por tudo isso, fica claro que uma das características do reino de Deus é o equilíbrio. Então, já vimos a respeito do equilíbrio, vimos a respeito da condição espiritual e interna que ele possui, a sua natureza. Vimos também que muitas vezes nós o ignoramos, que buscamos ele em toda parte, confundindo-o com as alegrias momentâneas, com os prazeres fugazes, com a necessidade incrível que a criatura tem de afastar a dor de si ou de não querê-la jamais. É claro que ninguém a deseja, mas uma vez que ela chega, é preciso estudar sobre ela, até para que ela possa nos transmitir a lição da qual nós carecemos e que ela parta então embora, já que não precisamos dela mais. Mas Vinícius vai como que subindo o texto e agora ele diz assim: já sabemos algo de importante sobre o caso, mas que será afinal o reino de Deus e que ideia devemos fazer deste tesouro oculto em nosso espírito? O reino de Deus, então, aqui marquemos com cores destacadas a seguinte frase, porque é o coração do texto de Vinícius. O reino de Deus, no entendimento de Vinícius, é o conjunto de energias e faculdades que jazem latentes em nossa alma. Faz todo sentido quando Jesus diz: o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está no meio de vós. O reino de Deus é o conjunto de energias e faculdades que jazem latentes em nossa alma. E aí então desdobra-se um panorama gigantesco na nossa mente, em nosso coração, por começarmos a entender por que tanto falamos a respeito de educação do espírito. Porque é justamente essa educação que vai construir o reino de Deus, que vai nos ajudar a trabalhar esse conjunto de energias em prol do bem, da paz, da luz, do alto, mas também vai fazer a gente descobrir essas faculdades que jazem latentes, jazem dormentes, esquecidas em nós, e que só estão esperando com que a gente vá com vontade clara, com discernimento, com poder, mas não o poder violento da carne, mas sim o poder inteligente do Espírito, sabedoria, e começarmos então a administrar tudo aquilo que o Pai colocou em nós quando nós começamos a nos desenvolver. De espírito com E minúsculo, princípio inteligente, até a individualidade, espírito com E maiúsculo, consciência desperta, fluxo de pensamento sem fim, cada vez mais caminhando do átomo para o arcanjo. É o reino da vida, da imortalidade e do poder, do qual só nos apercebemos depois que começamos a sentir em nós as vibrações da vida espiritual. Então a gente percebe que é mais do que um corpo de carne, que a vida é mais do que uma estação entre o berço e o túmulo, que a nossa morada é muito mais do que as quatro paredes do lar, que nós somos herdeiros do divino e podemos e devemos nos sentir co-herdeiros com o Cristo para trabalharmos junto com Ele a nossa vontade cada vez mais afinada com a dele. Vida espiritual cuja atividade se exerce através do amor e da justiça, empolgando nosso ser. Que é, de fato, diz ele, o reino da força que tudo vence, nos diz este outro apólogo. O reino de Deus é semelhante a uma semente de mostarda que um homem semeou no campo. Esta semente é, na verdade, a menor de todas,
mas depois de haver crescido é a maior de todas as hortaliças, e se faz árvore, de sorte que as aves do céu fazem ninhos em seus ramos. Tal é como o Mestre revela a incomparável energia de ação e de expansão que se esconde no reino de Deus. Então aqui também Vinícius traz para nós outra característica, o poder de expansão deste reino, que uma vez que a semente brota, cresce, desenvolve, frutifica, a gente vai reconhecendo que essa força espiritual cresce, ela se amplifica e alcança. Embora comece pequena, ela se torna uma potência dinâmica na nossa vida e na vida daqueles aos quais nós convivemos. E, ainda diz ele, que essa ação se verifica através do sentimento da justiça, porque a justiça é uma condição. Jesus a apontou no início quando ele dizia para nós, buscai primeiro. Sem esse estado de consciência, é impossível acessar o chamado reino de Deus, porque nós estaremos à mercê, como aqueles fariseus que o pediam para que dissessem a eles quando viria. E aí então, com justiça, nós já diremos, não virá, já está aqui, só precisa ser cada vez mais edificado, instalado, estabilizado e amplificado. Não nos perderemos buscando o tempo ou o espaço, mas nos demoraremos profundamente naquilo que é a ação justa, dinâmica e digna. Digna, sim, porque emprega também dignidade. Reconhecermos-nos como filhos de Deus significa nos sentirmos dignos de sermos moradores deste reino e construtores dele. Sabemos então, a partir de tudo isso, aquela lembrança evangélica. Se a vossa justiça não for superior à dos escribas e fariseus, não possuireis o reino de Deus. Por quê? Porque nós estaremos esperando algo num futuro incerto, num tempo que não sabemos quando e num espaço que talvez não seja o que nós habitamos. Antes de terminarmos, que é com outra obra que nós queremos fazer ligação, Vinícius nos aponta dois textos evangélicos. Primeiro, os versículos 21 a 23 do capítulo 7 de Mateus, onde se encontra da seguinte forma: o roteiro, portanto, que conduz ao tesouro oculto é um só: o cumprimento do dever, a prática do bem, a conduta reta. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas somente aquele que fizer a vontade de meu Pai. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, em teu nome nós profetizamos, expelimos demônios e obramos maravilhas. Mas eu lhes direi abertamente, não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que vivestes na iniquidade. E ele arremata nos lembrando esses versículos de Mateus no capítulo 7. Mas também em seguida nós encontramos, e o rei então dirá, vinde, benditos de meu Pai, possuí como herança o reino que vos está destinado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me recolheste, estava nu e me vestiste, enfermo e preso e me visitaste. Então perguntarão os justos, quando, Senhor, te vimos com tais necessidades e assistimos? E o rei retrucará, em verdade vos digo que quantas vezes o fizeste a um dos meus irmãos mais pequenos, a mim o fizeste. Mateus 25, 34 a 40. E diz então Vinícius, sabemos então já o que é o reino de Deus, onde se oculta e o que nos cumpre fazer para possuí-lo. É de uma grandeza esta passagem final dele, porque de tudo quanto ele trabalha, o onde, o como, o que fazer para conquistá-lo, ele nos lembra como que, naquele equilíbrio que Emmanuel nos aponta em Vinha de Luz, que esse olhar para dentro do reino de Deus nada tem a ver com egoísmo, nada tem a ver com que eu isolado, sozinho, me basto e consigo progredir. Não, é preciso olhar o próximo, a cada um desses pequeninos, porque esses pequeninos eles existem simbolicamente dentro de nós.
Há parte dentro de nós que tem fome, que tem sede, que necessita de vestimenta, que encontram-se nuas. Mas há, e primordialmente aqueles que perto de nós se tornam invisíveis, porque de tão olharmos para nós da maneira errada, não percebemos o óbvio à nossa frente. Então, ao nosso ver, é um texto que facilita por demais nós nos compenetrarmos da ideia de reino de Deus. Todavia, para arrematar a fala de Vinícius, eu gostaria de apresentar este livrinho aqui, O Reino, que é um pequeno grande livro do professor Herculano Pires, que foi contemporâneo de Vinícius, conviveu com ele, trabalharam juntos, e vale a pena ler este livro, meditar nele, nas palavras do professor Herculano, e em certa altura, para nós trabalharmos em clima de conclusão, o professor Herculano apresenta para nós um decálogo, 10 pontos, o decálogo do reino, e lá está assim da seguinte forma. Primeiro, ao acordar, pense no reino, antes de pensar nas coisas terrenas. E ore, peça ao jovem carpinteiro que lhe dê forças para não se deixar fascinar pelos pequenos reinos dos homens e para amar a todos. Segundo, antes de iniciar o seu dia, lembre-se e grave na sua mente que tudo o que você fizer deve ser feito em favor do reino, mesmo no seu trabalho e nas suas mínimas obrigações rotineiras. Terceiro, afaste do seu coração qualquer ressentimento contra quem quer que seja. Comece o dia com um sentimento de gratidão a Deus, pela bênção da vida e pela bênção maior da compreensão do reino. Quarto, faça ou renove o seu voto de humildade, prometendo a você mesmo não ceder ao orgulho, à vaidade, à cólera, à arrogância, à ambição, à prepotência, à violência. Pois todas essas coisas conduzem aos reinos dos homens, desviando-nos do reino de Deus. Quinto, prometa manter-se calmo e buscar a serenidade em todas as circunstâncias. Sexta, tenha confiança na verdade. Só assim você não perderá a razão quando o injuriarem, caluniarem, disserem mentiras a seu respeito, pois compreenderá que só a verdade prevalece e que ela não necessita da força. A verdade não precisa dela, nem da astúcia ou de qualquer manobra para se impor. A verdade não se impõe. Sétimo, busca a pureza. Todas as coisas são puras quando as encaramos com amor, compreensão e pureza. Não há atos impuros para o homem que mantém seu coração puro. É a nossa malícia que faz impuras as coisas de Deus. Evite sempre os excessos, que são provenientes do egoísmo, fonte da impureza. Oitavo, não se esqueça de que o pior dos homens é seu semelhante, seu irmão. Trate a todos com amor e justiça, mas cuidado na justiça, que o nosso egoísmo facilmente transforma em injustiça. E seja abundante no amor, em que somos sempre tão pobres e avaros. Nono, não roube, não aprove o roubo, não elogie o roubo, não queira possuir mais do que o necessário, porque para isso é preciso tirar dos outros e aumentar a miséria do mundo, em prejuízo da riqueza do reino. Afaste-se da corrupção do século e dê o exemplo do amor e da justiça do reino. E o 10º, não se apresse nem se iluda, pois o reino não vem por sinais exteriores. Precisamos construí-lo paciente e corajosamente no coração dos homens, pelo nosso exemplo.
Amor, desapego e pureza são os instrumentos de construção do reino de Deus na Terra. Aprenda a trabalhar com esses instrumentos e você ajudará a construir o reino. Cara amiga, caro amigo, é um assunto para nós tão dileto, é para nós a meta de nossa vida, o motivo de nossas existências. É claro que nunca o esgotaríamos em poucos minutos, e não é a nossa pretensão, porque está pela frente muito ainda a descobrir sobre ele. Mas nós desejamos de coração que alguma coisa tenha sido acrescentada no reino que você está construindo, dentro de você, no seu coração. Que Jesus esteja sempre conosco, sempre.